Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 1º de março de 2021. Hoje eu separei um total de 20 ativos para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Antes de começar, não esqueça aí de deixar um like no vídeo se estiver gostando da análise. E se você for novo por aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo, beleza? Então vamos lá para o gráfico, dar início à análise. Bom, então começando aqui, separei os ativos que vocês enviaram pelo Instagram. Vou seguir essa ordem aqui. Primeiro eu vou analisar esses mercados, esses ativos, depois os pares no mercado de Forex e por último esses dois ativos. Então vou seguir essa ordem. Agradeço aí vocês que participaram dos stories entre quinta e sexta-feira, mandando aí os ativos. Para quem ainda não me segue no Instagram, fica o convite, só procurar aí por Trader Sérgio Júnior. Toda quinta-feira no final da tarde eu abro uma caixinha ali nos stories, que fica aberta ali por 24 horas, onde você pode mandar o seu ativo para eu fazer análise no final de semana. Então vamos dar início aqui, seguindo a ordem. Começar aqui pelo índice Bovespa, gráfico diário. O mercado fez aí 2 dias bem forte de queda, praticamente quase todos os outros mercados, muitos ativos tiveram movimentações fortes essa semana. E o mercado finalmente, aqui o índice Bovespa finalmente cumpriu com a expectativa que eu havia comentado aí já há um bom tempo, que ele perdeu aqui o 120, mas foi um rompimento falso, corrigiu, veio testar a região como resistência, tanto dos 120 mil pontos, que é um número psicológico, um número redondo, quanto região de 50,61 de Fibo da perna de queda e também a região de resistência do rompimento dessa LTA aqui. Então forma uma região de resistência, então confluência de fatores, estava aguardando aí provavelmente uma queda, um movimento de queda, e ele ficou por uns dias lateralizado, mas essa semana, enfim, fez um movimento forte de queda. Expectativa agora é que ele continue esse movimento de queda. Claro que ele pode no início da semana fazer uma correção desse último movimento, eu já vou diminuir o tempo gráfico e comento sobre isso, mas a expectativa agora é que ele vá, como ele rompeu ali esse fundo, esse suporte, agora esse aqui, a expectativa é que ele vá buscar o próximo. Essa região aqui deve ser onde o mercado deve ir buscar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, na casa aqui dos 105, 106 mil pontos. No gráfico de 4 horas, o que a gente tem aqui, ó, o mercado então fez todo esse movimento, abriu com um gap enorme aqui, fez essa mínima, corrigiu, fez uma correção, topo bem abaixo do topo anterior, armou aqui um pivô de baixa, queda, correção, continuação. Acabou aí fechando a semana rompendo esse fundo da perna de queda, da primeira perna de queda, correção, e rompeu aqui. Então a expectativa é que ele continue o movimento de queda até lá a região de 105, 106 mil pontos, mas ele pode ainda fazer agora uma correção, como ele acabou de romper esse fundo, ele pode fazer uma correção para testar o que foi suporte no passado, testar como resistência para depois continuar caindo. Então a expectativa é um movimento de continuação de queda, mas claro, o mercado ele geralmente vai fazendo ondas, né? Cai, corrige, nunca em linha reta. E quando tem um movimento muito forte de queda, e não consegue se sustentar por muito tempo. Então, tendência aí de queda, continuação do movimento de queda, mas pode fazer correções aí no meio do caminho. O dólar, mini dólar gráfico diário, ele está indo buscar agora aqui a região dessa resistência, dessa LTB, pegando esses dois topos. Aqui uma LTB, região de resistência, está indo lá buscar. Ele ficou por um tempo trabalhando aqui dentro desse triângulo, que eu também comentei aí em análises de semanas anteriores. Região de suporte aqui com uma LTA, região de resistência horizontal. O mercado então vinha trabalhando dentro aqui dessa região. A expectativa era aguardar o rompimento de uma das duas extremidades, tanto a resistência quanto o suporte, que aí provavelmente o mercado tomaria um rumo até a próxima região de suporte e resistência. Ele acabou rompendo a região de resistência e não o suporte, poderia romper um ou outro, rompeu a resistência e fez uma vela na sexta. Ó, chegou aqui na região na quinta e na sexta movimento forte de alta. Então fez o rompimento, agora a expectativa é que ele faça uma correção para testar a região. Vou vir aqui no H4, ó. Agora ainda mais que ele fechou a semana aí
no H4 fechou com uma vela de rejeição, ele deve então pegar aqui todo esse movimento. Se ele não fizer novas máximas, se eu trocar aqui para branco, se ele não fizer uma nova máxima, essa aqui for a máxima da semana, da sexta-feira, e começar a corrigir a partir daqui, 50,61 de Fibo nessa região, e a região que foi resistência no passado passa a ser uma região de suporte. Então temos aqui duas regiões de suporte aí na mesma, dois suportes na mesma região. Então provavelmente ele deve fazer uma correção para testar essa região como suporte, e a partir daqui pode gerar oportunidades de compra. Onde ele está aqui eu não vejo por que querer comprar, ele já está esticado, já fez um movimento de alta. Claro, ele pode abrir a semana e continuar subindo, mas como ele já está esticado, está um pouco caro agora para querer comprar, eu esperaria aí uma correção para pensar em procurar oportunidades de compra aqui, mais barato, na casa dos 5,50, que também é um número redondo, um número psicológico importante, 5,50, que foi resistência por um bom tempo e agora vai aí testar como suporte. Então procuraria compra nessa região com expectativa, como eu falei, do mercado ir lá buscar a próxima região de resistência, que é essa linha de tendência lá do gráfico diário. Então, eu espero esse movimento aqui pro mini índice, do mini dólar nos próximos dias, próximas semanas. Então, ele pode abrir em queda aí, corrigindo esse último movimento de alta. O ouro ele continua aí na tendência de baixa, o gráfico diário, trabalhando dentro desse canal aqui que eu estou também há semanas, até meses comentando desse canal, continua trabalhando dentro, continua respeitando e fazendo movimentos aí de queda. Agora essa semana ele fez aí 2 dias bem forte de queda. Fiz uma venda, peguei essa oportunidade aqui na quarta-feira, comentei dessa oportunidade na terça-feira à noite numa live que eu fiz no Instagram, essa live aqui. No final da live eu comentei essa oportunidade que eu estava de olho, que o mercado havia feito um movimento de queda, uma correção numa região de resistência, tanto aqui horizontal, 50,5 de Fibo, após ter rompido aqui uma LTA. Fiz toda aí uma explicação do que havia acontecido. Na terça-feira ele fechou uma vela de indecisão e a entrada seria um pouco abaixo aqui da mínima da terça-feira. Na quarta ele conseguiu perder essa mínima, gerou uma oportunidade de venda, stop aqui em cima, alvo na região do último fundo, para ser mais conservador. Aqui foi justamente onde o mercado pegou e até caiu mais, então uma ótima oportunidade aí, com um risco-retorno interessante. Eu arrisquei aproximadamente aí 2.800 pontos, peguei 3.600, risco-retorno positivo, mais do que 1 para 1. Então, quem não me segue aí no Instagram, começa a seguir aí que eu sempre passo boas dicas, além de conteúdo aí para estar ensinando aí o pessoal que me segue. Agora essa semana, então como ele chegou, o que está acontecendo aqui? Ó? Ele está nesse canal principal aqui de baixo e formou um canal menor dentro do canal maior. Continua também um canal de baixo, mas formou aqui um canal menorzinho. Ele acabou de pegar aí na sexta-feira, ele acabou até perfurando o suporte desse canal menor. Então a expectativa é que ele faça uma correção para depois continuar caindo, a tendência continua de queda, mas onde ele está aqui não é muito interessante querer vender agora, porque ele está numa região de suporte, apesar de não ser tão importante quanto o canal principal, esse suporte aqui embaixo, que é onde ele deve ir buscar mais a longo prazo. Então a expectativa é que ele venha testar esse suporte aqui do canal maior. Ele está ainda um pouco distante, mas dificilmente vai cair em linha reta. Ele deve aí fazer uma correção para depois continuar o movimento de queda como ondas, com movimento de ondas. Então, onde ele está agora não está interessante para vender. Ele deve fazer aí uma correção. Espero que faça uma correção e pode gerar uma nova oportunidade de venda quando vier testar, se vier testar e quando vier testar essa LTB aqui desse canalzinho menor. Aqui ele pode gerar uma nova oportunidade de venda, como fez aqui. Caiu, corrigiu, caiu, corrigiu, caiu. Deve corrigir e gerar uma nova oportunidade de venda. Então, para quem está pensando em venda, esperaria aí uma correção para pensar em vender aí mais caro, numa cotação melhor do que vender aqui embaixo, não faz muito sentido. Depois, ainda mais do movimento forte de queda que o mercado fez entre quinta e sexta-feira. Então, aguarda uma correção
para pensar em venda em um local mais interessante. O Zatec, o índice americano Nasdaq, gráfico diário, o mercado ele fechou a semana numa região de suporte, então tem um fundo aqui na mesma região, e veio agora essa semana testar essa mesma região. Tendência bem clara, bem forte aí de alta, praticamente desde o início aí da pandemia, o mercado só sobe aí os índices americanos. Porém, essa semana ele fez aí um movimento de queda, bem forte por sinal, fechou a sexta-feira com uma vela de indecisão. Corpo no meio, sombra superior e sombra inferior, mas bem numa região de suporte. Não vejo venda aqui, a tendência ainda é de alta, apesar da semana ter feito aí um movimento forte de queda na semana, despencou aí a semana, mas a tendência principal ainda é de alta, e ele fechou a semana bem numa região de suporte, que se for rompida já tem outra região bem próxima aqui de suporte, desses dois topos, pode até considerar esse aqui, mas os principais são esses. Então mesmo que ele consiga romper esse fundo, esse suporte, já tem outro próximo. Para movimentos mais a longo prazo, eu não vejo venda agora. A não sei que seja aí uma oportunidade num M15, num M5, uma operação no intraday, aí um day trade, coisa rápida para pegar movimentos curtos ali durante o dia. Longo prazo, não vejo venda. Esperaria aqui, ó, no gráfico de 4 horas, ó, ele bateu, vamos ver aí como ele vai se comportar. Ó, ele fez um movimento forte de queda, corrigiu, voltou, fez aqui um fundo duplo naquela região que já é um suporte daqueles outros dois fundos, e terminou a semana começando aí uma correção. Se perder, como eu falei, se romper, já tem aquele outro suporte próximo, não vejo venda, mas pode gerar uma compra, ele pode voltar a testar essa região de resistência aqui, ele chegou a testar no passado, mas foi um rompimento falso, ele pode voltar a testar aqui e gerar oportunidades de compra. Ficaria interessante aqui comprar, se ele fizer o rompimento, mas não com força, dessa LTB aqui, pegando esse topo, uma LTB que é uma região de resistência. O que seria interessante aqui, ele não já vir testar ela e conseguir romper, porque aí fica caro querer comprar aqui no meio do caminho, porque se olhar bem é praticamente aqui um canal lateral, região de resistência horizontal, região de suporte, então se a expectativa é que ele venha testar aqui, não teria tanto espaço para o mercado subir. Pegaria o movimento no meio do canal, bem no meio aqui. Seria interessante pegar mais barato se a intenção é comprar. O que eu esperaria aqui para pensar numa compra mais interessante, que o mercado não consiga ainda romper essa LTB, um cenário aí que ele abre a semana, bate aqui, volta a cair, vem testar aqui o fundo duplo, respeita, bate aqui, volta a cair, fica aqui trabalhando nesse triângulo, trabalhando dentro desse triângulo, e depois consiga romper mais baixo. A partir daqui, aí ficaria interessante comprar, e está muito mais próximo agora do suporte e muito mais distante lá da resistência, então teria muito mais espaço para pegar, ficaria bem mais interessante. Então compra aqui, eu esperaria o rompimento dessa LTB, desde que aconteça aqui embaixo, mais próximo do suporte, quando estiver terminando aqui esse triângulo. Se acontecer agora, não fica muito interessante pensar em compra, como eu falei, ele já vai estar no meio do canal. Tá, isso aí é uma expectativa mais a longo prazo. Curto prazo, intraday, M5, M15, enfim. Se ele bater aqui na LTB, fizer vela de rejeição, começar a querer cair, dá para pensar em vendas para pegar esse movimento mais curto aqui no intraday, com stop acima da máxima e alvo no fundo duplo. Mas aí vai depender do trader aí que está fazendo as operações, se é mais a curto prazo, mais a longo prazo, aí vai depender bastante disso, mas pode gerar, como eu falei, oportunidades de venda nessa LTB se ele respeitar, começar a querer cair, pivôzinho de baixa, vela de rejeição, enfim, gatilhos de entrada, aí dá para pensar em venda com alvo curto no intraday. Beleza, vamos aqui, USA 500, o S&P 500, também aí outro índice americano, tendência clara de alta, não tem nem como discutir isso, só que o mercado agora ele está fazendo uma correção desse último movimento de alta. Aqui, 50,61 de Fibo está aqui, a média móvel, deixa eu dar um zoom. Ó. Movimento de alta, correção está bem na região de 50,61, a média móvel de 60 está passando aqui como região de suporte, então temos dois suportes aqui, e ele fechou a semana com uma vela de indecisão. Então pode gerar uma oportunidade de compra. Minha única preocupação aqui é
LTB aqui que está distante, esse suporte aqui que está distante, ele pode romper todas essas regiões de suporte que eu comentei para vir testar a LTB e começar a subir a partir daqui. Seria muito interessante se essa LTB, ao invés de estar passando aí, se estivesse passando aqui, ó. Aí seria perfeito para procurar compra, porque teríamos mais um suporte, daria mais força, teria 50 milhões de FIBO, a média móvel aqui de 60 períodos e também a LTB. Uma opção aqui é procurar, uma opção seria, uma alternativa seria procurar oportunidades de compra nessa região, mas entrar com metade do seu risco. Por exemplo, se você fosse entrar aí com um lote cheio, entra com 0. Se fosse entrar aí com 1, então entra aqui, procura uma oportunidade aqui e entra com 0,50. E se o mercado continuar caindo, quando chegar aqui você entra com os outros 0,50. E aí deixa o stop aqui para baixo. Seria uma alternativa. Por quê? Porque se o mercado não cair, começar a subir a partir daqui, você pega metade aí da oportunidade, metade aí do seu lote, pega a oportunidade, não perde. Mas se ele continuar caindo, aí você pode pegar aqui a outra metade. E claro, se ele perdesse essa LTB, perdesse o suporte, aí você stop. Então é uma alternativa também. Aí depende do gerenciamento de cada trade. Mas, como eu falei, ele está numa região de suporte, mas pode buscar a próxima aqui para depois continuar subindo. Venda aqui eu não vejo em hipótese alguma. Claro, a não ser que seja um time bem curto, uma coisa mais curta, mas a longo prazo não. Porque ele está numa região importante de suporte, se ele romper já tem outra aqui, então não vejo por que querer vender. Só venderia aqui se caso ele perder a LTB, porque aí provavelmente vai virar uma tendência de baixa ou pelo menos uma correção mais longa de todo esse movimento de alta que ele vem fazendo aí. Beleza? Vamos próximo. O índice do dólar. Índice do dólar perdeu aqui gráfico diário, perdeu essa região de suporte. Perdeu, vem corrigindo para testar, chegou bem próximo para testar como resistência o que era suporte no passado. Ameaçou continuar, então a expectativa é que movimento de queda, correção, continuação. Ele perdeu essa LTA que vinha acompanhando o preço na correção, porém ele ameaçou continuar e começou a voltar. Hoje ele fez, na sexta-feira ele fez, o último dia de pregão ele fez um movimento muito forte de alta e veio testar esse último topo aqui. Ele fez aquela correção, movimento de queda, uma nova correção, armou aqui um pivô de baixa, chegou a romper o fundo aqui, mas não foi muito longe, né? Não fez todo esse movimento aqui mais longo para testar essa região aqui. Faltou um pouco para ele vir testar o fundo principal aqui da perna lá de rompimento, aquela perna de rompimento do gráfico diário. Agora ele está fechando aí, fechou a semana vindo testar essa região. É uma região que pode gerar oportunidades de venda. A tendência de queda, ele já fez uma correção boa aqui, a expectativa mais a longo prazo, deixa eu tirar o zoom. Como eu falei, a expectativa mais a longo prazo é esse movimento aqui de queda, correção e continuação. Porém, ele parou no meio do caminho, voltou a corrigir. A expectativa é essa. Então, ele pode gerar uma boa oportunidade de venda nessa região, fazendo aí um topo duplo. Aguardar aí a abertura da semana, ver como vai ser segunda-feira. Vamos aí num cenário que segunda-feira ele faça uma vela de rejeição, algo assim, bem no topo duplo, numa tendência de queda, então aí fica interessante pensar em venda a partir de terça-feira, perdendo aqui a mínima da segunda. Então aguardar. Caso ele abra a semana aí conseguindo romper essa região, aqui fazendo esse rompimento, dá para procurar compra, mas se for num time menor, eu não vejo muito possibilidade de querer comprar aqui num cenário mais a longo prazo, porque já tem toda aquela região de resistência importante bem próxima, não teria muito espaço para o mercado subir. Já tem aqui essa região que foi suporte, deixa eu pegar aqui, essa região que foi suporte no passado, então já tem aqui toda essa região como resistência agora, mesmo ele rompendo esse possível topo duplo, já tem aqui essa região. Daria para procurar oportunidades em times menores, intraday, mas a longo prazo eu só pensaria em compra se ele de fato conseguir romper essa região e voltar a trabalhar acima desse suporte, que foi suporte no passado, voltar a trabalhar acima, aí eu pensaria em compra. Onde ele está aqui agora não vejo possibilidade aí de estar pensando em compra num cenário mais a longo prazo. O K100, o índice UK da Inglaterra,
Está completando aquele oco que eu comentei na semana passada, no gráfico diário, ombro, cabeça, ombro, padrão de reversão. Vamos aí, ombro, cabeça, ombro, está quase terminando já, né? Comentei dele na análise da semana passada, falta pouco, então a expectativa é que ele caia mais um pouco para vir testar essa LTA, que é a linha de pescoço do padrão oco, ombro, cabeça, ombro, que é um padrão de reversão. Movimento forte de alta, oco, expectativa é uma reversão de tendência. Esse padrão tem essa função quando perde aqui a região de suporte, a região do pescoço, a expectativa é que ele faça um movimento de queda para reverter todo esse movimento de alta. Então, deixa eu dar um zoom. Para início da semana aí, expectativa é que ele venha testar a linha de pescoço, a LTA, esse suporte, e perdendo ela, a expectativa é que continue o movimento de queda. Claro, sexta-feira aí, vela bem forte de queda, rompeu essa região que chegou a ser um suporte menor, um suporte intermediário, foi resistência aqui no passado e chegou a ser suporte por alguns dias. Como ele fez um rompimento bem na sexta-feira, ele pode abrir a semana corrigindo para depois continuar caindo. Vamos aqui no gráfico de 4 horas, ó. Ainda mais agora, ele fechou a sexta-feira em 4 horas com uma vela de indecisão. Então, como ele fez o rompimento na sexta, ele pode abrir a segunda para testar agora a região que foi suporte aqui, como resistência, para depois continuar caindo. A expectativa é que ele vá testar, como eu falei, a LTB, a região de suporte, mas, claro, ele não vai, não é sempre que ele vai com força, como foi aqui, ó, praticamente em linha reta. Ele pode corrigir para depois ir lá testar a região. Então, ficar atento a isso. Caso ele abra aí, vamos lá, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, se na segunda-feira ele vier testar essa região e começar a querer cair, vai gerar uma oportunidade boa de venda com a expectativa de buscar lá a LTB, stop acima da máxima. Então vou ficar de olho nisso, eu que prefiro fazer operações mais rápidas no intraday, vou ficar de olho nisso porque pode gerar aí uma oportunidade de venda já na semana. Vender mais ou menos aqui, stop acima do topo do pullback e alvo na LTB, nessa região de suporte. Então dá para pegar aí uma oportunidade interessante. Aqui dá até para jogar, vamos ver como vai ficar jogar uma LTB. Fica um pouco distante. Deixa eu ver Fibo como tá aqui. Tá interessante, ó. Região de 50 milhões de Fibo dessa última perna de queda, ó. Então, ó, região para procurar venda. Se ele não fizer uma nova mínima e já começar a corrigir, ó, região interessante para procurar venda. Esperar ele corrigir até essa região. Chegou aqui, começou a querer cair, fez um pivôzinho de baixa, fez vela de rejeição. Dá para pensar em venda porque provavelmente ele vai fazer todo esse movimento aqui até a LTB. Beleza? Então fica atento aí. H4, H1 que pode gerar oportunidades de venda no índice UK. E o café, gráfico semanal. O café ele vinha trabalhando dentro aqui de um triângulo. Ele veio testar, deixa eu trocar aqui a cor. Ele veio testar aqui a resistência do triângulo, ameaçou cair, ficou meio lateralizado aí por alguns dias, mas entrou muita força compradora, fez o rompimento do triângulo. A expectativa agora é que ele faça uma correção para voltar a testar essa região que foi resistência no passado, vir testar como suporte para ver se vai respeitar e continuar subindo ou se vai ser um rompimento falso e vai voltar a trabalhar abaixo. Algo que ele já fez parecido no ouro, ó. Fez o rompimento aqui da LTB do canal, corrigiu e não segurou como suporte, não continuou o movimento e voltou a trabalhar abaixo, então foi um rompimento falso. Então ele pode fazer algo parecido aqui também, rompimento, corrigir e não segurar e voltar a trabalhar abaixo. Então aguardar, não tem muito o que fazer agora. No gráfico de 4 horas, ó, movimento bem forte de alta e depois parou, a última vela aí, uma vela de indecisão. Provavelmente vai corrigir aí no início da semana. É esperar para ver se ele vai respeitar como suporte e continuar subindo ou se vai perder e mostrar que foi um rompimento falso. Agora é aguardar aí segunda-feira. Vamos aqui para o mercado de Forex. Começando aqui pelo AudiCAD, gráfico diário. O mercado vinha em uma tendência de alta, correção dentro de um canal de baixa, uma bandeira, um padrão de continuação. Comentei deles aí em análise anteriores. Rompeu
a resistência, então fez aí a perna de continuação, porém, aí como eu falei, a semana foi bem volátil aí na maioria dos ativos. Quinta e sexta-feira o mercado despencou, principalmente sexta, movimento bem forte de queda e veio testar as regiões de suporte. Pode gerar oportunidades de compra, mas aguardar, eu ficaria um pouco com o pé atrás por causa desse movimento que ele fez. Seria diferente se ele fez um movimento de alta e despencou para testar as regiões de suporte. Seria diferente se ele tivesse feito o mesmo movimento de alta e corrigido com mais calma, com mais tranquilidade até a região de suporte aqui, para depois gerar uma nova oportunidade de compra. Algo como ele já fez aqui, ó, movimento de alta, corrigiu com tranquilidade, movimentos aí tranquilos e depois subiu. E aqui só que ele despencou, então ficar com o pé atrás, tomar cuidado aqui porque ele pode dar uma oportunidade de compra falsa e continuar caindo. Mas ele tá bem, ele fechou a semana bem aí em várias regiões de suporte. Média móvel aqui de 60 períodos passando aqui, região de suporte dinâmica. LTA, suporte dinâmico também na mesma região. Último movimento forte de alta aqui, toda essa perna de alta, 50,61 de Fibo aqui. Então aí, regiões de suporte, aqui todas se encontrando. Por isso que eu estou falando aí que pode gerar oportunidade de compra. Vamos ver segunda-feira, se ele fizer seria ideal se ele fizesse um pivôzinho, uma vela de rejeição. Deixa eu fazer uma mais certinho. Uma vela de rejeição na segunda-feira. Algo assim, ó. Aí ficaria interessante para pensar em compra a partir de terça, se ele romper a máxima da segunda. A expectativa é que ele faça esse movimento para testar o topo anterior, mas só reforçando, fica com o pé atrás aí por causa que ele fez um movimento muito forte de queda aí entre quinta e sexta-feira e pode dar um sinal falso de compra. Pode fingir que vai subir e depois continuar. Ser um pivô de baixa aqui, ó. Ele finge que vai... Esse movimento forte de queda, ele finge que vai subir, para no meio do caminho aqui, ao invés de continuar, e cai a partir daqui, fazendo aí um pivô de baixa. Aqui, se gerar uma compra, quiser ser mais conservador num time menor, pode sair na região de 50,61 de Fibo desse movimento de queda, porque ele deve corrigir, se ele fizer um pivô aqui de baixa, ele deve corrigir mais ou menos entre 50 e 61, então seria um alvo para estar saindo se você pegar uma oportunidade de compra num time menor, já sair por aqui. Claro, ele pode continuar subindo, mas mais segurança sair por aqui, porque ele pode confirmar esse pivô aqui. Beleza? Audi CHF, cenário parecido, aí os pares aí com o Audi. A diferença é que ele está um pouco mais distante ali de outros suportes, né? Aqui no CAD ele está em vários suportes ali na mesma região, aqui está um pouco divergente, né? Ele deixou esse topo, corrigiu, deixou esse topo, corrigiu, então aqui é uma região, foi resistência no passado, horizontal, passou a ser uma região de suporte, então o preço está um pouco distante. Deixa eu dar um zoom aqui. 50,61 tá bem, acabou de chegar no 50, o 61 está um pouco mais para baixo, então é uma região de suporte também. E a LTA passando aqui, também uma região de suporte um pouco distante, então ele pode gerar também uma oportunidade de compra, mas eu esperaria ele cair mais um pouco, não vejo motivos para pensar em compra onde ele está agora, esperaria um movimento maior de queda para chegar nessa região aqui e a partir daqui gerar oportunidades de compra, porque lá no Audicado ele já está nos suportes, tanto na LTA, na média móvel, 50,61 ele até passou, então está bem mais no suporte do que o Audi CHF. O Audi CHF tem mais espaço para cair até chegar de fato nas regiões de suporte. A partir daqui pode gerar oportunidades de compra, então ficar de olho nisso. Também com o pé atrás aí, movimento muito forte de queda. Audi USD, gráfico, começando aqui no gráfico semanal, porque aqui tem uma região de resistência importante, um preço chegou próximo, então é onde ele deve testar, né? Parou um pouco antes e caiu. Vamos aqui gráfico diário. Diário está praticamente aí uma cópia do AudiCAD. AudiCAD movimento de alta, correção dentro do canal, continuação. Audi USD a mesma coisa. Tudo que eu falei para o AudiCAD serve para o Audi USD. LTA passando aqui, média móvel passando aqui, 50,61 um pouquinho mais para cima. Perdeu aqui o canal de baixa num padrão de continuação, então procurar oportunidades de compra a partir daqui. Se ele fizer aí uma vela de rejeição, começar a subir, respeitar essa região, não fizer novas mínimas, começar a subir, oportunidades de compra exatamente igual ao AudiCAD. CAD CHF, o oposto aí, movimento forte de alta, aqui no gráfico semanal, região, vou puxar um pouquinho, a região de
suporte no passado, suporte, até que ele conseguiu romper, corrigiu, respeitou como resistência, caiu e fechou aí essa semana, gráfico semanal, fez a vela da semana bem aí na região, uma vela bem forte aí de rejeição. Aqui algo mais a longo prazo, com uma expectativa mais a longo prazo, aguardaria o rompimento da mínima dessa última semana. Uma vela de queda, vai abrir aqui. Opa, deixa eu pegar. Vai abrir a semana aqui. Então esperaria aí o rompimento dessa região para pensar em uma venda mais a longo prazo, com expectativa do mercado vir testar essa LTA aqui, essa região de suporte, aí algo mais a longo prazo. No gráfico diário, no gráfico diário ele veio então na região de resistência, chegou a perfurar, despencou, então foi esse movimento forte de queda que formou aquele pavio longo lá do gráfico semanal. Agora ele está próximo de uma região de suporte, uma LTA, onde ele pode bater e voltar a subir, mas ficar, como eu falei, ficar mais atento ali à mínima da semana, dessa última semana. Perdendo ela, ele deve vir buscar essa região de suporte aqui, que é mais importante, é mais forte do que essa LTA aqui. Tá? Então, ficar de olho nisso. Ele pode tanto gerar aí oportunidade de compra, mas eu ficaria mais de olho na mínima aqui da sexta-feira. Se perder ela, deve gerar uma boa oportunidade de venda mais a longo prazo. Euroaudi. O Euroaudi ele vem no gráfico diário, ele vem trabalhando dentro desse canal de baixa, cai, corrige, cai e fez a correção também aí com muita força, né? Não foi uma correção como, por exemplo, a última correção, ele fez um movimento de queda, corrigiu tranquilamente aí, com um movimento suave na resistência do canal e depois deu uma oportunidade de venda que ele subiu muito forte, né? Ele pode dar uma nova oportunidade de venda, pode, mas o mesmo pensamento ali, tomar cuidado que ele fez um movimento muito forte entre quinta e sexta-feira. E aqui, além da LTB do canal, tem essa região aqui que foi suporte no passado, passa a ser uma região de resistência, chegou a perfurar, mas é uma região. E também pegar aqui todo o movimento de queda, puxar um FIBO, 50,61 de FIBO e a média móvel passando aqui próximo também. Então fica de olho como ele vai se comportar na segunda-feira. Fizer uma vela de rejeição aí na segunda, algo assim, fica interessante começar a pensar em venda a partir de terça, com expectativa dele vir pelo menos testar esse fundo. E o que eu expliquei lá no AudiCAD de ser um pivô, eu expliquei de cair, opa, deixa eu pegar aqui, dele cair, fingir que vai subir até lá no topo, parar no meio e cair e fazer um pivô de baixa. Aqui é o mesmo pensamento, ele pode fingir que vai cair até vir buscar o fundo anterior, parar no meio do caminho e fazer um pivô de alta, romper aqui essas regiões de resistência. Então ficar atento a isso por causa dessa força aqui entre quinta e sexta-feira. Outro ponto aqui que é interessante comentar é que no gráfico semanal, no gráfico semanal, algo mais a longo prazo, o mercado deixou um fundo aqui, deixou um fundo aqui e deixou um fundo aqui. Então é uma região de briga interessante aqui, uma região de suporte, onde as últimas 3 vezes que o mercado veio aqui subiu, teve interesse por parte dos compradores e é justamente aí onde fez a mínima dessa semana. Então ele chegou aqui na região e subiu com força. Então é uma região que no passado, as 3 últimas vezes que o mercado chegou nessa região, subiu. Então pela quarta vez agora, depois de tanto tempo, essas regiões aí foram 2017, 2018 e 2018. Então ficou mais de 2 anos aí sem voltar nessa região e voltou agora. É por isso que teve aquela força compradora ali no diário. Então tomar cuidado, porque como eu falei, ele pode fingir que vai cair, parar no meio do caminho e fazer um pivôzão de alta e continuar subindo, devido aí a essa região extremamente importante de suporte lá do gráfico semanal. Beleza, vamos Euro-GBP. Euro-GBP gráfico semanal, região aqui de suporte, um fundo, o mercado trabalhou aqui dentro desse triângulo, perdeu o suporte, quando perde o suporte a expectativa é de continuação de movimento. O próximo suporte é esse aqui, depois desse,
então bem importante. Porém, ele fechou a semana, né, o gráfico a semana toda, fechou com uma vela de indecisão. Ele chegou a romper, mas fechou com uma vela de indecisão, um pouco abaixo. A expectativa, como eu falei, a longo prazo é que ele vá buscar esse próximo suporte, essa próxima região aqui, mas bem a longo prazo mesmo. Lembrando, estamos no gráfico semanal, seria algo aí que demoraria semanas, meses, pode ser que até ano, mais de um ano, porque ele perdeu aqui esse triângulo. Então a expectativa é que ele vá buscar essa região, mas bem a longo prazo. No gráfico, aqui, no gráfico diário, ó, o que ele fez? Ele veio testar a região de suporte, essa região de suporte horizontal, fez um rompimento, fez uma correção e fechou a sexta-feira com uma vela de rejeição. Então, interessante aqui para procurar venda. Esperar ele perder a mínima da sexta-feira. Perdendo a mínima da sexta-feira, fica interessante pensar em venda. Se pegar esse último movimento aqui, esse último movimento de queda que fez o rompimento de suporte 50,61 de Fibo na correção, na retração. E aqui, se quiser mais ser conservador, ó, filtragem, gráfico de 4 horas. Algo que eu uso muito nas minhas operações é filtragem com linha de tendência. O que seria isso? O mercado veio, fez o rompimento do suporte, corrigiu, veio testar a região que era suporte no passado, veio testar como resistência, chegou a perfurar, mas está agora com cara de que vai continuar o movimento de queda, porém a filtragem é justamente aqui essa LTA que vem acompanhando a correção do movimento, e eu só vou pensar em venda se o mercado conseguir romper ela, se o mercado perder ela. Ele fechou a semana exatamente em cima da linha, porque é uma filtragem, porque ele pode fingir que vai cair aqui, ó, ele fez o movimento de queda, rompeu o suporte, veio testar como resistência, aí ameaça que vai respeitar e começar a querer cair, 50,61 de Fibo também, região de resistência. As pessoas vendem e ele continua subindo, então ficar de olho, se ele continuar trabalhando acima dessa LTA, não vejo a venda. Seria a filtragem, a separação entre vender ou não, ou ficar de fora. Então seria isso aqui. Quer ser mais conservador ainda? Como ele não fez ainda essa correção foi só topo, fundo, topo, fundo. Ele não fez nenhum topo abaixo do topo anterior. Tem uma outra forma de ficar mais conservador ainda, filtrar mais ainda, esperar aí que ele faça isso aqui, ó. Porque ele vai fazer o rompimento da LTA e fazer um pivô de baixa, deixando um topo abaixo do topo anterior e perdendo o fundo anterior. Então seria um pivô de baixa é isso aqui, numa região de resistência, junto com 50,61 de Fibo e perdendo a linha de filtro, a LTA. Seria o cenário ideal aí para estar pensando em venda. Mas claro, tem que ter aí que vem a dificuldade. A pessoa ter a paciência de esperar o momento certo para entrar. Ela vai querer entrar antes, vai querer antecipar a entrada, não vai ter a paciência, a disciplina de esperar e vai acabar entrando na hora que ainda não é para entrar. Então, o segredo aqui é esperar e ter a disciplina e a paciência. Então, ficar de olho em venda enquanto ele estiver respeitando essa região. Então, enquanto ele estiver trabalhando abaixo dessa região, expectativa de venda. Euro JPY, parecido ali com o Audicad, enfim, mesma coisa. Não tem muito o que falar. Movimento de alta, só que aqui ao contrário do Audicad e do Audio SD, a correção não aconteceu dentro de um canal de baixa, ele fez dentro de um triângulo, mas é um padrão de continuação também, exatamente igual, o que muda só é o tipo de correção. Fez movimento forte de alta, está corrigindo, a correção chegou no 50,61 de Fibo, as regiões aqui por enquanto é só esse suporte que tem aqui, a região de Fibo, então eu não pensaria em compra onde ele está agora, esperaria aí uma correção maior. Por quê? Porque se ele cair mais um pouco, aí ele vai chegar no suporte dessa LTA, no suporte onde ele fez o rompimento do triângulo, vira aí uma região de suporte, a média móvel passando aqui também, mas vai ser uma região de suporte dinâmico, então tá vendo? Tem mais força aqui porque tem mais do que um tipo de suporte, tem vários suportes na mesma região, ao contrário daqui que só tem Fibonacci, não tem mais nada. Então, aqui a expectativa é que ele continue caindo
e nessa região ele pode gerar uma oportunidade de compra. Então vou ficar de olho nisso no Euro JPY. Início da semana aí, segunda e terça-feira caindo, e a partir do meio da semana aí pode gerar oportunidade de compra. EURUSD, gráfico diário, movimento forte de alta, rompeu toda essa região aqui de resistência, corrigiu e veio testar como suporte, começou aí a perna de continuação. Então a expectativa mais a longo prazo é rompimento da região importante, veio testar como suporte, o que era resistência no passado, expectativa de continuação de movimento, pelo menos para testar esse topo maior, esse topo principal aqui. Então teria bastante espaço para o mercado subir, porém, né, como não sobe em linha retas, vamos olhar aqui no gráfico de 4 horas, ele está trabalhando dentro de um canalzinho de alta, aqui foi a mínima, quando ele veio testar o suporte, e agora fechou a semana na região de suporte aqui do canal de alta. Então ficar de olho, pode gerar oportunidades de compra dentro desse canal aqui, começar a subir, fazer um pivôzinho de alta, fazer uma vela de rejeição, vai gerar oportunidades de compra, com o alvo nessa região aqui, seria a mais conservadora, que é o último topo aqui. Beleza? Então, expectativa de alta no EURUSD. NZD-USD, gráfico diário, região aqui de resistência, o mercado rompeu, só que esse movimento forte de queda aí entre quinta e sexta-feira voltou a trabalhar abaixo, aparentemente aí um rompimento falso, porém tem aqui um suporte já próximo, essa LTA, junto com a média móvel de 60. Então o mercado está vindo testar essa região e aqui pode gerar uma oportunidade de compra. Chegando aqui, esperar para ver como o mercado vai se comportar, vela de rejeição, pivô de alta, enfim. E aí ele pode gerar uma nova oportunidade de compra para vir testar o topo anterior aqui. Tá? E venda aqui, eu só pensaria em venda se ele perder essa região. Se ele conseguir romper essa região, esperaria uma correção e pensaria em venda na perna de continuação. Teria que esperar esse pullback, esse recuo na região de suporte para testar como resistência. Tá? E por enquanto eu não vejo venda aqui no NZD-USD. E o SDJPY, gráfico diário, o mercado vem numa tendência forte de queda, perdeu aqui um suporte, eu já comentei disso aí já há um bom tempo, em semanas anteriores, uma região importante de suporte do semanal, fez um padrão de continuação. Lembra que eu comentei quando ele estava trabalhando ainda dentro do canal, provavelmente seria um padrão de continuação, perdeu aqui, fez de fato um movimento bem forte de alta, e agora ele está trabalhando num canal aqui de alta, movimento de alta, correção, movimento de alta, correção no suporte do canal, movimento de alta, correção no suporte do canal e terminou a semana aí fazendo um movimento de alta. A expectativa é que nos próximos dias ele faça uma correção para gerar uma nova oportunidade de compra. Interessante aqui, ó, esse movimento de alta, FIBO, 50 de FIBO aqui nessa região roxa, bateu e subiu. Pega esse último movimento de alta, FIBO, 5061, bateu junto com a LTA do canal. Bateu e subiu, e agora se ele não fizer, né, aguardar aí para ver se essa vai ser a máxima, ele vai começar a corrigir, se ele não fizer novas máximas, pegar todo esse movimento, 5061, bem na região também de suporte do canal, onde ele deve bater e gerar uma nova oportunidade de compra para repetir o que ele já fez aqui no passado por algumas vezes. Então, ficar de olho nisso, expectativa de correção. Ele pode abrir a semana subindo mais um pouco, pode, claro, sem problema algum, ele pode subir mais um pouco para depois começar aí a correção. Então, ficar de olho nisso, procurar compra somente quando o mercado corrigir até a região de suporte. Né? Onde ele está agora não faz sentido comprar. Já subiu bastante, já está esticado. Então, esperar ele corrigir para pegar o início aí da próxima perna de alta. E aqui, por último, os outros dois ativos que eu não tenho aqui no MetaTrader. Vamos aqui. O primeiro é o Neogrid. Nem conheci esse ativo. Mercado nacional, não opero. Claro, além do mini índice mini dólar, mas esse ativo eu não conhecia. Na plataforma aqui não tem muita informação, tá? Eu não vou lembrar agora quem pediu. Aqui, ó, o Felipe Gomes que pediu. Onde eu opero, na corretora onde eu opero não tem esse ativo. Eu peguei no TradingView aqui, tem pouca informação. Então eu vou fazer com base aqui no que eu tenho
Não tem muito mais do que isso de informação desse ativo. No gráfico diário eu marquei esse topo como uma região de resistência, o mercado rompeu, virou uma região de suporte, que ele já veio testar aqui, subiu e veio recentemente aí testar novamente, chegou a romper, mas foi um rompimento falso, aqui no gráfico de 4 horas. Ó, veio testar, rompimento falso, rompimento, na verdade, corrigiu, não respeitou como resistência, não fez aí uma perna de continuação, voltou a trabalhar acima, então foi um rompimento falso. O que ele fez recentemente foi voltar a trabalhar acima, corrigir, veio testar de novo como suporte, aí agora ele respeitou e terminou a semana subindo. Aqui a expectativa é que ele vá agora buscar a próxima região de resistência aqui nos 9,60, onde ele já deixou esse topo, e esse topo então é uma região de resistência, e tem todo aí esse caminho para subir, expectativa então de alta para os próximos dias. Vou voltar aqui no gráfico diário. Expectativa de alta para os próximos dias é a próxima região de resistência. Quando ele chegar aqui, tem que aguardar para ver se ele vai romper, se ele vai segurar, se ele vai fazer uma vela rejeição. Enfim, o caminho está livre para ele ir vir testar até essa região. A partir daqui vai depender de como ele vai se comportar. Caso ele consiga romper, aí a expectativa é que ele continue subindo para ir testar essa máxima aqui na casa dos 12, 12,25, 12,30. Mas para chegar aqui, ele primeiro tem que romper essa resistência, onde ele veio já 2 vezes e não conseguiu, 9,62 aqui, ó. E veio aqui não conseguiu, veio aqui não conseguiu, tá vindo pela terceira vez. Aí tem que aguardar, pode romper e continuar subindo, como pode bater e voltar a cair para voltar a testar o suporte aqui na casa dos R$8. Então, como eu falei, a expectativa aí é que ele continue subindo para testar 9,59, 9,60, essa região aí dos 9,50. E por último, o Bitcoin. No gráfico diário, padrão de continuação de movimento, que eu comentei também aí em análises anteriores, o pessoal está sempre pedindo Bitcoin. Movimento de alta, correção dentro de um triângulo, rompimento do triângulo, perna de continuação. Agora ele vem corrigindo nos últimos dias. Aqui ele está com algumas regiões, ele está com alguns suportes em regiões um pouco diferentes, né? Aqui é um problema porque é diferente de quando todos os suportes estão na mesma região, que dá mais força naquela região do mercado, bate e provavelmente volta a subir. Aqui ele está com suportes em regiões um pouco distantes uma da outra, então preocupa um pouco isso. Vamos aqui comentar as regiões, pegar todo o movimento de alta, puxar um Fibo, região de 50,61 de Fibo aqui, que é onde o preço está próximo aqui, foi a mínima aí da semana, bem próximo, então ele deve cair mais um pouco. LTA, que é um suporte também, está um pouco distante, está mais para baixo, então ele teria que cair mais para vir testar esse suporte. E tem esses suportes horizontais aqui que não são tão fortes, mas são suportes aí que pode segurar o preço, que é o primeiro é esse topo aqui, antes dele continuar subindo, então uma região que foi resistência no passado passa a ser uma região de suporte. O segundo fica mais fácil de identificar no gráfico de 4 horas. Aqui, ó. Que é esse. Esse tem menos importância ainda. Tá? Os mais fortes são os outros de baixo. Que é o que? Ele fez aqui esse fundo, subiu, veio testar aqui, respeitou e veio testar de novo, fechou a semana fazendo um fundo duplo nessa região que já era um suporte e ameaçou começar a querer voltar. Tá? Então ele pode, claro, como eu falei, apesar do suporte principal ser essa LTA e pelo menos as 50 milhões de fibra, ele pode começar a voltar a subir a partir daqui. Venda que eu não vejo, né? Não tem como querer vender, porque tem um monte de região de suporte já próximo, tem esse suporte aqui, tem 50 milhões de fibra, se ele perder já tem a LTA aqui, então venda eu não vejo onde ele está aqui, a não ser, claro, que seja aí um day trade, uma coisa mais curta. E compra, eu colocaria lá o filtro que eu comentei ali em ativos anteriores, eu nem marquei ele aqui, vou marcar, para pensar em compra aqui. Ele fez um fundo duplo, e pode voltar a subir. Ele pode nem buscar aqueles suportes mais abaixo que eu falei. Mas para pensar em compra aqui, ó, eu esperaria ele perder essa LTB. Deixa eu até por outra cor aqui. Deixa eu pôr um laranja. Aqui, ó. Então eu esperaria, porque ele forma praticamente aqui um triângulo.
Tem aqui a região de suporte horizontal desse fundo duplo e a resistência aqui, que é uma LTB. Então ele está trabalhando aqui dentro, aguardaria o rompimento. Pode acontecer agora? Pode, mas seria interessante, como um dos ativos que eu comentei lá atrás, ele romper mais próximo do suporte, aqui, porque aí fica bem mais barato para comprar, mais próximo aí de um suporte que pode segurar o preço e fica muito mais espaço para o mercado subir até o topo principal aqui. Tá? Então, ficar de olho, comprar somente se ele perder essa LTA aqui, seria a LTB, seria a filtragem ali que eu comentei no outro ativo, mas ali seria para venda, que seria para compra, uma filtragem aí para estar comprando o Bitcoin. Beleza? Então é isso, fica aí a análise dessa próxima semana. Quem ainda não me segue, fica o convite para estar seguindo aí, Trader Sérgio Júnior no Instagram. Só lembrando, toda quinta-feira, final da tarde, ali umas 5, 6 horas da tarde eu abro a caixinha para você mandar o ativo e eu vou ter todo o prazer aí para analisar no vídeo de final de semana. Gostou da análise? Não esquece de deixar o like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado aí quando eu subir algum vídeo novo. Que você tenha aí um ótimo final de semana e um ótimo mês de março aí que vem aí com muitos gains, beleza? Um forte abraço e vejo você num próximo vídeo. Valeu, pessoal!